Olha só o texto que o apóstolo João fala a respeito da graça, da glória de Deus. Ele diz assim: apesar de tudo, você lê a Bíblia às vezes, você não pega muitas coisas gloriosas, extraordinárias, mas que são extremamente importantes, que são vitais para que você venha avaliar a sua própria vida, a sua própria fé diante de Deus. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. O que significa muitos dos principais? Esses principais aí eram os principados do judaísmo. Os maiorais do judaísmo. Os que ditavam as normas para a comunidade judaica. Então tinha lá os escribas, os fariseus, tinha lá o próprio rabino, tinha lá uma montoeira de gente que era considerada por todos como de Deus. Era considerada como de Deus. Então, dentre esses principais, muitos, o quê? O quê? Creram em Deus. Muitos creram em Deus. Jesus chegou no dia da festa, semana da festa, e então muitos creram em Jesus porque ele falava do que era verdadeiro. Muitos creram nele. Aí vem as palavras seguintes: mas não o confessavam por causa dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eram piores do que os principais. Porque os fariseus, eles mandavam as pessoas fazerem, eles ditavam as normas. Eles ditavam as normas. Como, por exemplo, você pertence a uma igreja, inclusive a Igreja Universal. Então você tem uma dúvida. Aí você quer falar com o pastor, com o bispo. Então você vai perguntar ao bispo: bispo, o que eu faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Você tem dúvida. Assim era o povo de Israel. Até hoje é assim. Eles não fazem nada sem os judeus. Sem os principais. Não fazem nada. Eles que mandam. Então, fica aí registrado que esses principais que acreditaram ou que creram em Jesus, eles creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Agora veja só, para não serem o quê? Expulsos de onde? Da sinagoga. Então, na Igreja Universal, por exemplo, tem muitas pessoas que creem em Jesus como pastor, como bispo, como obreiro, como auxiliar, que dizem crer em Deus, que dizem que confessam Jesus, mas são semelhantes a esses principais. Esses principais judeus, eles não confessavam Jesus. Eles creram em Jesus, mas não confessaram. Por que eles não confessaram? Porque eles não queriam perder
aquela posição de obreiro, de obreira, de pastor, de seja lá o que for. A posição deles. Porque eles sabiam que se eles se entregassem a vida para Jesus, porque eles criam em Jesus, mas não confessavam porque eles carregavam o medo de serem expulsos da sinagoga. Que coisa feia. Que é a situação de muitas pessoas que não são nem obreiras, nem nada, mesmo assim, têm estado conosco há muitos anos, há muito tempo. Mas a vida não muda. Aí assim se pergunta, mas por que não muda, meu Deus do céu? Eu já orei, nós já oramos, jejuamos, fizemos a campanha A, B, C, D, fizemos fogueira santa do Espírito Santo, nada. A vida está travada. Entra ano, sai ano, você conversa com essas pessoas vazias, ocas, como se fosse uma pessoa incrédula. Mas eu estou há tantos anos na igreja, eu sou até obreiro. Por que a vida é travada? Por que a vida e não é travada no que diz respeito aos negócios, não? Porque isso é o de menos. Para ganhar dinheiro, você não precisa ser convertido. Qualquer incrédulo ganha dinheiro. É ou não é? Sim ou não? Então, o problema é a vida em si. A pessoa é vazia do Espírito Santo. E se ela não tem o Espírito Santo, ela não tem Jesus. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem Jesus. Você crê em Jesus. Há exemplo desses principais que criam, mas não o confessavam. Não, mas eu confesso, bispo. Eu confesso Jesus. Eu falo de Jesus para outras pessoas e tal. Mas você fala apenas, ou seja, apenas fala letras. Você não passa espírito. E aí está a diferença. Avalie a sua vida, minha amiga e meu amigo. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você e acusar absolutamente. Não. Eu poderia chegar aqui, trazer uma mensagem que todo mundo gostasse. Todo mundo batesse palma. Todo mundo sairia da igreja, saísse da igreja. Oh, poxa, que mensagem. Mas o que adianta? O que adianta? O que adianta você sair daqui alegre, com uma boa mensagem, mas a vida a mesma porcaria? Isso não satisfaz a gente. Nós não ficamos satisfeitos. Enquanto você não for selado com o Espírito Santo, você vai estar fadado ao fracasso. Eu estou falando para todas as pessoas. Todas as pessoas. E quem tem ouvidos, que ouça. Avalie a sua vida.